Olá, pessoal! Eu sou Tia Cris, contadora de história, e esse é o programa de Papo com Tia Cris, onde eu falo sobre histórias da vida real, assuntos do nosso dia a dia. E hoje eu escolhi um assunto muito legal: ansiedade e depressão de crianças nesse tempo de pandemia. Então eu quero te pedir para você já se inscrever no canal, se você não é inscrito, né? Ativa o sininho para você não perder os bate-papos que tem muito bom. E também compartilhe esse vídeo para outras pessoas serem alcançadas. E eu vou falar hoje com a psicóloga Daniela Soares Gonzalez Faria. Tomara que eu tenha falado certo o nome dela. É a Dani, a querida Dani. Ela é psicóloga clínica, mestre em distúrbios do desenvolvimento e terapeuta familiar. Olha só, gente, muito importante esse bate-papo, hein? Você sabe de crianças que estão tendo problemas de ansiedade, de depressão? Eu sei. Ah, olha, esse bate-papo, esse conteúdo tá muito legal, então não deixa de compartilhar, hein? Tô te dando um tempinho para você compartilhar para outras pessoas serem alcançadas. Então eu vou chamar aqui para falar comigo a doutora Dani. Ah, querida, deixa eu chamar. Olá! Falou certinho meu nome, viu, Cris? Obrigada, doutora, por falar conosco, né? Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada pelo convite, obrigada a você que está nos assistindo. Um prazer estar aqui participando com vocês desse momento. Dani, esse tema é um tema, assim, bastante, nesse tempo agora, bastante difícil, né? A gente viu muitas crianças com problemas agora, né? Acho que ainda vamos identificar ainda, quando voltar à rotina normal, é que nós vamos identificar, é isso? Sim, Cris, é um tema muito atual, né? E muito relevante para a gente conversar sobre isso agora, né? E acho que vai dar uma clareada boa, né, para os pais, para a família, né, de como que eles podem estar ajudando seus filhos, né, suas crianças. Acho que isso é muito relevante, vai ser muito importante para a gente conversar e bater um papo sobre isso. Então, acho que a gente pode começar, então, né? Vamos conversar, então, né? Vamos conversar sobre isso, né? Isso. Bom, então, o nosso tema, né, de hoje é ansiedade, depressão infantil em tempos de pandemia. E para a gente poder começar a falar sobre um assunto, vocês já ouviram perguntas às crianças sobre o que está acontecendo, né? Por mamãe, por que a escola está fechada, né? Por que eu não posso ver a minha avó? Por que eu não posso ver? Por que eu não posso ir na escola? Cris, você já ouviu essas perguntas, Cris, das crianças? Já. Muitas vezes, né, pensando se pegaram, o que é esse vírus, né, se elas pegaram, se elas já têm, né, e principalmente a vovó, eu acho que faz muita falta, né, os avós, e a escola também. Uhum. Realmente, assim, as crianças estão sofrendo muito com essa pandemia, né? Não só as crianças, né? Os adultos, né? Os pais. Sim, então, assim, verdade. Todo mundo está passando por uma situação diferente, né? Então, nesse sentido, a gente está vivendo aí num novo estado de normalidade, né? A gente está vivendo aí num distanciamento social, né? Que muitos aí estão aí sem se ver, né? Sem ter contato. A gente vê aí também as crianças, né? Com muita saudade dos amigos, não frequentando mais as escolas, né? Tendo que ficar em casa. Os pais, mudou também, né? Para os pais, mudou a rotina deles, né? Muitos estão trabalhando dentro de casa, né? Aqueles que trabalham fora também estão num novo estado de normalidade, porque eles têm que tomar todo aquele cuidado, né? De se proteger, para proteger também as crianças, para proteger os familiares. Então, é um novo estado de normalidade, né? Muda toda a rotina.
E a questão aí dos impactos, né, financeiros, muitas famílias estão vivendo aí crises financeiras, né, e tudo isso, né, Cris, está impactando muitas emoções, né, Sim, o distanciamento, a mudança da rotina, os impactos financeiros, tudo isso prejudicando as emoções, tanto das crianças quanto dos adultos. sim. Mas a gente pode dizer aqui que as crianças é as que estão sofrendo bastante, né? As crianças, por ser uma população mais vulnerável, né? Elas estão expostas a muitos estressores, que aquelas condições mais adversas, né? Elas estão expostas aí a questão do prolongamento da pandemia, né? Que elas não sabem lidar muito bem com isso. Elas estão expostas aí a não ter tanto contato, né, ou não ter nenhum contato com os amiguinhos, com os Sim, colegas, com professores. A gente também tem aí tem que considerar também que alguns dos estressores também das crianças, às vezes o relacionamento dentro de casa, né, às vezes alguns conflitos dentro de casa, tudo isso também impacta nas emoções, também é um tipo de estressor para a criança, né? E a perda financeira, né? As crises financeiras, né? Isso também é um impacto. Então, a gente pode dizer que a criança, ela sofre muito esse impacto das emoções, o impacto psicológico, né? A gente diz que há uma tendência aí delas prejudicarem um pouco essa questão das emoções. Por quê? Porque elas são vulneráveis, elas ainda não têm todos os recursos internos bem desenvolvidos para lidar com sim, toda essa situação nova, sim. né? É verdade, é verdade. E às vezes o olhar não está voltado para isso, né? Acha que não, que as crianças não, ele não está sentindo tanto, está em casa, né? Está brincando em casa, não está tendo aula. Mas eu acho que o fato de não ver os amigos da escola, às vezes a criança passa 4, 5 horas na escola junto com os amigos, né? Então isso faz muita falta, muita Muita, falta. muita falta mesmo, porque agora eles têm que passar o maior tempo dentro de casa, né? Então acaba não Sim, tendo mesmo esse contato. Às vezes não tem mesmo, né? Tem crianças que eu atendo que eu vejo que eles não têm essa questão de conversar com os amigos. Acaba até esquecendo, né? Ficam dentro de casa. Alguns têm aula virtual, outros não têm acesso, né? À internet. sim, Tem também sim. as dificuldades de crianças assim. Mas, É, enfim, algumas pesquisas estão sendo feitas, né? Mas eu trouxe aqui uma pesquisa que foi feita na China, com sim, uma amostra de 320 crianças. olha, Então, interessante. essas crianças, né, os pais relataram alguns impactos que eles perceberam nessas crianças. Então, Sim, o primeiro impacto, né, a primeira mudança aí que eles perceberam, que os pais relataram, é que as crianças estão mais dependentes, elas estão com uma dependência excessiva deles, né? uhum, E isso é algo que é prejudicial para a criança, né? Nesse sentido de que sim, elas estão mais dentro de casa, então elas estão realmente tendem, né? Algumas tendem a é ficar mais presas aos pais, mais dependentes, né? Porque não verdade. tem professor, não tem outros responsáveis, às vezes outras pessoas, outros cuidadores para estar aliviando. Então, acaba ficando, às vezes, mais com os pais, essa dependência excessiva com eles, né? Eu fico pensando, sabe, Dani, na questão daquelas crianças que estavam começando a se acostumar a ir para a escola, né? Porque os pais muitas vezes sofrem quando vão com as crianças para a escola, tem criança que chora o tempo todo. Aí ela se acostumou. Sim, Agora, quando estava acostumando, volta a ficar o tempo todo em casa. Nossa, quando voltar vai ser muito difícil. muito difícil mesmo. Para aquelas que ainda não estavam ainda acostumadas e estavam se acostumando, agora realmente vai ter que começar do início, É, a verdade, adaptação, né? verdade. E aí a segunda coisa também que foi observada pelos pais dessas crianças é que as crianças estão mais desatentas, né? Elas tendem a estar mais com uma falta de concentração, dificuldade para fazer as tarefas escolares, né? Então Sim, é um ponto aí também considerável, né? Que realmente é algo
né? Então, Na minha filha, que é adolescente, eu tenho percebido isso, muita desatenção, muita. Você imagina, adolescente, assim, imagina as crianças que ainda estão né, na fase de desenvolver, né, os próprios recursos para lidar com isso. É muito difícil isso para eles, né? Sim. E é lógico que cada criança vai ter um impacto diferente, a gente não pode generalizar, mas nessa amostra que eu trouxe, né, são esses dois maiores impactos, né? E a gente vai poder, lógico, ver que depois da pandemia, depois que tudo passar, outros estudos vão ser feitos sobre os impactos, né? Então, tudo está sendo feito aí aos poucos. Tá. Né? Quais outros impactos aí, depois desses que eu estou vendo aí que tem no gráfico, quais os outros? Sim, então, aí tem a preocupação, né? Problemas do sono também apareceu, né? Falta de apetite, pesadelos e o desconforto e agitação. Então, são esses que apareceram dentre essas crianças que os pais relataram, né? Que os pais que os pais participaram aí dessa pesquisa. Lógico que outros comportamentos, né? Crianças poderiam estar aparecendo, mas nesse estudo foi esses comportamentos mais impactantes para os pais. Sim. Mas nesse assunto que a gente fala aí de emoções, né, de impactos, é muito importante a gente falar um pouquinho também sobre as emoções, né? Porque faz todo sentido quando a gente fala aí de ansiedade, como a gente vai falar depois, é muito importante a gente entender o que são emoções, né? Qual que é o papel das emoções? Sim. Porque nem todo mundo entende, né, de fato, o que elas são, né? Qual é o papel das emoções? Então, a gente pode entender aí. Você quer tentar arriscar, Cris? Ou a gente vai... As emoções, quando fala de tristeza, são esses sentimentos? Tristeza, raiva, esses sentimentos assim? Ou alegria excessiva? Sim. As emoções, elas são compreendidas como ferramentas muito importantes que nos permitem avaliar situações, nos permitem avaliar riscos, né? Elas nos permitem acionar comportamentos. Sim. E elas nos permitem que o outro, né, entenda e que a gente comunique para o outro como está o nosso estado emocional, o que nós estamos sentindo, né? Sim. Então, elas exercem um papel muito importante, né? Porque ela dá essa margem para o outro também saber o que nós estamos sentindo, né? Verdade. E aí, assim, você falou bem, você trouxe algumas emoções. As emoções, elas podem ser consideradas, né, aquelas emoções legais, que é o que a gente gosta de sentir, né? Que as emoções favoráveis, né? A alegria, o amor. Só que tem também as emoções que elas não são, elas são desagradáveis, né? Então tem as agradáveis e as desagradáveis. Quais são as desagradáveis? Que é a tristeza, né? O medo. São as emoções desagradáveis. Então, todas elas, tanto as agradáveis quanto as desagradáveis, elas fazem parte da nossa vida, né? Elas são muito importantes. É importante a gente entender que todas elas, inclusive as desagradáveis, que é aquelas que a gente não quer sentir, né? A gente não quer sentir elas, mas até elas são importantes, porque todas elas fazem parte de um kit de sobrevivência, a gente fala assim, né? Porque elas Olha, são que legal. porque elas são esse kit de sobrevivência. Imagina você, se você não sentisse medo, né? Medo é algo que a gente não gosta de sentir, mas imagina que se você não sentisse medo, como que a gente estaria, né? Como você e eu estaríamos reagindo a uma pandemia? Como que a gente estaria se comportando, por exemplo, a uma pandemia? Será que a gente teria todos os cuidados necessários? É verdade. Se a gente não tivesse medo de pegar o vírus? Será, Cris? Não, verdade. Pensando por esse lado, sim. Então, será que a gente teria, né, aquele cuidado de chegar de casa, lavar bem as mãos? A gente sempre fez isso, mas e aquele cuidado redobrado, né?
tomar cuidado para não cumprimentar alguém sem antes se certificar se você lavou a mão, se você se cuidou, tirar a roupa da rua para já colocar para lavar, né? Sim. Todos esses cuidados a gente está tendo muito agora. Se a gente não tivesse medo, receio do vírus, a gente não faria todos esses cuidados básicos, né? Verdade. Então, é importante, por exemplo, a gente ter o medo, porque Sim. o medo nos faz acionar esses comportamentos. Por isso que por isso que as emoções são importantes. Por que é importante, por exemplo, a vergonha? Né? Por quê? Porque se a gente não sentisse vergonha, como que a gente, por exemplo, se comportaria num jantar que a gente está, num jantar de amigos? Será que a gente se vestiria normalmente ou a gente, sei lá, colocaria uma roupa, um biquíni para ir para um jantar? É verdade. Então, as emoções, elas são muito importantes e a gente precisa entender que todas elas fazem parte da vida. Em algum momento a gente já sentiu elas ou a gente vai sentir. Tanto os adultos quanto as crianças. As crianças. Nossa, ótima explicação. Sim. E é muito importante isso, Cris, porque a gente tem, assim, uma construção social de que a gente não deve demonstrar as emoções. Que a gente não pode chorar, que a gente não pode sentir tristeza, que a gente não pode ter medo, que a gente não pode ter... E isso é muito prejudicial, né? Porque o adulto, quando ele tem essa percepção aí, a criança também tem, que o adulto, ele repassa isso para a criança, né? Aí, a tendência é a criança não demonstrar. E isso é muito prejudicial quando a criança não demonstra o que ela está sentindo, a emoção, aquele sentimento, né? Isso pode produzir algo futuramente, isso pode prejudicá-la, né? E tornar algo que pudesse ser tratado, né, de maneira mais tranquila, saudável, podemos tornar algo mais sério. Sim. Né? Então, é importante, sim, reforçar que as emoções, elas são importantes. E elas devem sim, ser expostas, devem sim ser colocadas, até para que elas possam ser trabalhadas e observadas, né? Como que, se a criança, por exemplo, não demonstrar, como que o pai vai saber que ela está precisando de ajuda? É verdade. Verdade. Né? Uhum. Boa. Bom, então aí falando sobre isso, já que vocês conseguiram entender então que as emoções são importantes, a gente vai falar um pouquinho agora da ansiedade, né? O que é a ansiedade, Cris? A gente tem aí escrito, né? Ansiedade, né? A ansiedade é algo que todo mundo já sentiu alguma vez, né? Sim. A ansiedade, ela é uma reação, né? Ela é um sentimento, né? Que a gente tem quando a gente está diante de algo que a gente desconhece. É uma reação defensiva, né? Que é muito comum quando a gente está diante de uma situação de perigo, ou quando a gente está diante de uma situação que a gente considera ameaçadora, ou que a gente desconhece, né? Aí dá aquele frio na barriga, né? Aquele mal-estar psíquico, uma aflição. Tudo isso, né, essa reação fisiológica que a ansiedade gera, mas como também toda emoção vai gerar, né? Cada emoção vai gerar um tipo de reação fisiológica diferente. A ansiedade, ela não é diferente disso, ela também vai produzir reações no corpo, né? Entendi. Agora, a gente sabe, então, que a ansiedade aí, ela não é agradável, é um sentimento que a gente reage diante do medo. A criança tem, né, por exemplo, quando ela vai fazer uma prova, muitas vezes tem crianças que ficam ansiosas com provas, né? Sim, muito. Uhum. E quando que a gente pode considerar, então, que é uma ansiedade normal ou se é uma ansiedade patológica, né? Porque a gente sabe que a ansiedade todo mundo já sentiu, então acho que tranquilo dizer que é normal nós sentirmos ansiosos, né? Sim. Agora, mas pode ter um excesso, né? Aí já passa, quando passa a ter um excesso, é isso? Então existe uma diferença aí de uma ansiedade que é normal, né? Porque todo mundo já sentiu ansiedade. Agora, quando que ela vira uma ansiedade patológica? Quando que é uma ansiedade que a gente tem que agora, tomar mais cuidado e verificar o que está acontecendo? A ansiedade patológica é uma ansiedade que
quando os sintomas ansiosos, eles estão frequentes, né? Se tornam frequentes, quando há uma intensidade dos sintomas, né? Sim. E nesse sentido acaba prejudicando aí o andamento, o desenvolvimento da criança, né? A criança fica tão ansiosa com uma situação que ela não consegue fazer mais nada da vida dela, não consegue dormir, ela não consegue fazer a tarefa dela da escola, mas isso é algo frequente. Então, isso pode se tornar uma ansiedade patológica, isso é perigoso. Entendi. Né? Nossa, então, pode falar. Detalhes, né? São detalhes que a gente tem que estar atento, né? E às vezes acha que é frescura, que é, né? Eu já vi muita gente falando, não, é frescura. Para mim mesmo, assim, mãe de adolescente, tá servindo para mim essas informações, né? Porque o adolescente, ele passa por uma mudança, né, assim, tão, né, que às vezes você acha que é frescura, mas na verdade já passou a ser algo patológico, né, algo que é mais profundo, né? A gente, assim, tem que tomar um pouco de cuidado, por quê? Porque quem considera, né, algo patológico, quem, assim, pode diagnosticar, né, uma ansiedade mais séria, uma depressão, que eu vou falar já, é uma equipe, né, profissional. Né? Importante então, falar isso. Sim, e o que os pais precisam estar atentos são os sintomas, que é o que a gente vai entrar já no assunto, mas é importante ficar atento, porque não é porque a criança tem uma ansiedade ou outra, é que ela está com problema, né? Ai, minha filha, o meu filho está com... Não, é normal, se for uma vez ou outra, tudo bem, né? Ficar sem dormir, às vezes uma noite, lógico, tem que verificar o porquê, mas a gente precisa se preocupar, estar atento, mas se torna algo patológico quando isso é algo recorrente, né? Entendi. Então, isso é avaliado, lógico, com uma equipe multiprofissional, de psicólogos, psiquiatras, né? Então, só uma equipe que pode diagnosticar e dizer se realmente precisa de mais cuidados, né? De um tratamento, né? Tá, entendi. Então, aí, nesse sentido, a gente vai falar um pouco da depressão também, porque aí vai entrar também nessa questão aí da gente tomar cuidado, né, de como tentar identificar, né, se a criança tem uma depressão. Mas acho que uma primeira coisa que é muito importante, muitas pessoas confundem, é tristeza com depressão. Você já viu alguém confundir isso? Mesmo você confundiu? Já, muitas vezes. Acha que tá triste, não, eu tô depressiva, virou até uma coisa comum, né? A gente fala. Sim, virou algo comum a gente dizer que está deprimido. Que tá depressivo, isso. Isso, estou depressivo, né? Mas nem sabe o que é depressão, mas está dizendo que está depressivo, né? E é muito importante diferenciar a tristeza da depressão, né? A tristeza, ela faz parte das emoções, de uma das emoções básicas até, né? Que todo mundo já sentiu ou sente, né? A gente sempre vai sentir a tristeza uma vez ou outra, por saudade de alguém. A própria pandemia, né? Que traz o distanciamento, né? Que traz aí várias questões, a gente fica triste. A tristeza, ela é algo normal, né? Ela é um sentimento comum. Agora, a depressão já é um outro extremo, né? A depressão é uma tristeza maior, já é algo que precisa de cuidados, porque a depressão não é simplesmente uma tristeza. A depressão, ela se torna depressão porque é uma tristeza que passou do tempo de ser tristeza, já é uma questão aí, já é um quadro psiquiátrico, né? Entendi. A depressão, a gente sente aí a criança, né, o adulto, ele tem um humor deprimido na maior parte do dia, né? Há aí uma falta de interesse nas atividades, a pessoa que gostava de fazer alguma coisa, deixa de gostar, não faz mais, perde interesse nas coisas, né? Aí altera sono, altera apetite, né? Falta energia, então são crianças, né, já que a gente estava falando sobre esse assunto, a criança fica mais
na dela, ela não quer se envolver, falta energia, ela fica ali concentrada, isolada nela mesma, Sim, né? sim. Então, aí altera na atividade motora, né? A criança que gostava de brincar, ela deixa de brincar, ela deixa de fazer o que ela gosta. Então, há todo sentimento aí de inutilidade, dificuldade para se concentrar, pensamentos ou tentativas de suicídios, né? Uhum. Então, isso podem ser sintomas depressivos, podem ser sintomas de depressão. Mas estar atento, por quê? Porque a depressão, de novo, assim como a ansiedade, como quadros, né, de transtornos ansiosos, só são diagnosticados com psiquiatra, né? Uma Sim. equipe, o psiquiatra e o psicólogo trabalhando junto. Entendi. Então, é Sim. importante deixar É claro isso. até importante falar que, assim, que agora, lendo aqui os tópicos, às vezes as mães podem pensar até que os filhos têm alguma uma síndrome, alguma coisa, né? Ai, meu filho perdeu, né, a atividade motora, não tem mais vontade fica na dele, no canto, né? E às vezes é uma depressão, né? Não vou falar que é uma simples depressão, é uma depressão que precisa ser cuidada, tratada, né? E resolvida, e às vezes não é algo, né? Porque a depressão, eu acho que você pode cuidar, você pode tratar, pode ser algo momentâneo, Dani, pode ser algo também. Olha, não que eu entendi que a depressão é algo que são fatos que vão sendo recorrentes, né? Vamos supor, uma tristeza excessiva e tudo mais. Mas a depressão, se ela tratada, ela tem cura. Lógico, a depressão tem cura, mas a depressão, ela precisa ser tratada com profissionais, né? Sim. Porque se a criança, ela tem depressão, só profissionais, psicólogos fazendo tratamento aí com terapia, também às vezes com medicamentos, né? Então, trabalho em conjunto, psiquiatra trabalhando juntamente com o psicólogo, né? Sim. Então, é importante dizer que a depressão tem cura, sim, só que precisa procurar ajuda, não pode, assim, deixar para lá, né? Então, meu filho tem depressão, apesar de que o pai e a mãe não vai saber diagnosticar, então, de novo. Então, os sintomas, eles são sintomas aí que a gente vai ver também ali no próximo slide, mas tem alguns sintomas de alerta que a gente tem que tomar estar atento, né? Porque quando aparece com frequência, né, quando é recorrente, quando está prejudicando de maneira significativa a criança, isso sim é algo preocupante. E tem que procurar ajuda. Tem que procurar ajuda. Porque sozinhos, os pais não vão conseguir, se tiver um quadro depressivo mesmo, a criança precisa de ajuda de profissionais. Verdade. Né? Entendi. Então, aí no próximo slide, né, a gente vê que tem alguns sintomas que são comuns em casos de depressão e ansiedade. Então, de novo, não é porque a criança está com dificuldade para dormir, é que ela já tem a depressão. Já tá, sim. Não é assim que funciona. Sim. Todo mundo, alguma coisa, já tem dificuldade para dormir, né? Sim, e não é por isso que tem uma depressão. Verdade. Então, são sintomas que é preciso estar alerta. Por quê? Porque se a criança apresentar de maneira frequente, né? Tá assim, todo dia, tá frequente, não muda, é um quadro que você tá vendo que a criança não está saindo dessa situação, desse comportamento. Procure ajuda. E aí, tem que procurar ajuda, né? Lógico que não precisa chegar no estado extremo para procurar ajuda. Se o pai e a mãe já não souberem lidar com os sintomas, né, no início, tem que procurar ajuda antes de chegar no quadro mais sério, né? Isso é muito importante. Verdade. Mas eu vou falar daqui a pouco, a gente já vai falar no próximo slide, como ajudar as crianças com as emoções. Então, os próprios pais, eles podem ajudar as crianças antes de chegar a um quadro de depressão, antes de chegar a um quadro de transtornos ansiosos, antes de chegar a esses quadros mais extremos, os pais, eles podem tomar alguns certos cuidados para ajudar a criança a regular as emoções delas, né? Para ajudar o bem-estar da criança, para não chegar ao nível mais um nível que tem que ter ajuda de qualquer jeito, né? Entendi. Então, tem coisas que os pais podem ajudar. Entendi. Né? Agora, quando chega no quadro de depressão, aí sim, tem que procurar ajuda. Ajuda, sim. Tem que ter para sair desse quadro, sim.
tá? Então, é muito importante estar atento, né? Então, como que a gente pode ajudar as crianças, né? Com as emoções, como que a gente pode ajudar? Primeira coisa, Cris, que eu gosto muito de falar isso, porque assim, como terapeuta familiar, eu trabalho junto sempre com as crianças, junto com a família, com os pais, né? Sim. Então, a gente tem que dizer aí que as crianças, elas são reflexo dos pais. Então, assim, Cris, eu digo que, primeiramente, os pais precisam cuidar das próprias emoções deles. Então, assim, a tendência é... Entendi. Pais que são muito ansiosos, se eles não conseguem lidar com a ansiedade deles, a criança dentro de casa, ela é um sistema familiar, né? A criança está com os pais, a criança, ela vê como os pais estão lidando com a situação. Então, se o pai está com dificuldade, normalmente a tendência é a criança também apresentar dificuldade com as emoções, por exemplo, com a ansiedade. Entendi. Né? Então, assim, o bem-estar das crianças depende, de certa maneira, do bem-estar. O bem-estar das crianças depende dos pais, né? Do bem-estar dos pais. Então, os pais estão bem cuidados, sabendo passar tranquilidade, lidando com os próprios sentimentos, sabendo como lidar com isso, vai passar, né, para a criança também essa tranquilidade, né? Vai passar confiança para elas. Entendi. Né? Então, a gente precisa entender aí que pais, se vocês estão com dificuldade de lidar com as emoções, porque é super natural isso acontecer, vocês podem fazer, por exemplo, atividade física, é algo que ajuda, né, a controlar, por exemplo, a ansiedade, as emoções, né? Converse com amigos, né? Procure profissionais. Então, não deixe de se cuidar, né? Não deixe de perceber o que você está sentindo, não deixe de verificar como estão as suas emoções, porque se você estiver com as emoções bem cuidadas, você tem como ajudar a sua criança, o seu filho, a sua filha. Legal. Você percebe, Cris, que isso é importante? Muito importante, muito, porque às vezes os pais estão desequilibrados, na verdade, né? E acabam até gerando algo nos filhos, né? A gente começa a pensar, que você vai falando, a gente vai pensando, imaginando situações, né? Que às vezes a gente mesmo está tão estressado, tão nervoso e fala alto e acaba, né? E acaba a criança, penso eu, não sei, né? Muitas vezes pode até retrair e não demonstrar, porque ela vê nos pais, pode acontecer, Dani? Ela não demonstra, não vou ficar na minha, então, né, quietinho, porque se eu tô vendo que minha muito estressado, meu pai e minha mãe estão muito estressados, eu não vou nem, né, demonstrar nada que é para não, né? Sim, e é isso mesmo que às vezes acontece. Às vezes os pais, eles são tão, assim, bravos, né, que a criança, às vezes, não demonstra as emoções, e aí as emoções ficam lá dentro, né? Não é que elas se resolveram, a criança está com as emoções lá, reprimidas. E se elas não colocam para fora, a gente não consegue trabalhar com as emoções delas, a gente não consegue entender o que está acontecendo com elas, não consegue perceber se elas precisam de ajuda e também não consegue trabalhar com as emoções que aparecerem, né? Entendi. Então, os pais precisam sim cuidar, porque às vezes eu recebo pais, né, que falam que muitas vezes a família chega e fala, meu filho tá assim, meu filho tá assado, né? Às vezes traz aquela situação da criança e o que eu tento sempre mostrar para os pais é que primeiro a gente precisa também trabalhar juntos, né? O problema não é só a criança, não que os pais sejam um problema, não é isso, é que ambos, pais e criança, precisam estar em sintonia. Precisa haver uma sintonia, porque é um sistema familiar que um depende do outro. A criança depende dos pais, e ela vê o que os pais estão fazendo, ela vê como os pais reagem em algumas situações. Então, é importante, sim, que os pais se cuidem, né? Não só cuidem da criança, porque a tendência maior é cuidar da criança, mas não cuidar de si, né? E Verdade. cuidar de si. Verdade. E aí, nesse aspecto, né, de também como ajudar as crianças, é você ficar atento ao estado emocional do seu filho, né? Então, proporcionar um ambiente aberto ao diálogo, né?
perguntar para a criança, se você percebe que a criança não está bem, perguntar o que está acontecendo, né, se ela quer conversar, perguntar como que ela está se sentindo, né? Sim. Ajudar a criança a identificar como ela está se sentindo é você fazer perguntas para o seu filho, né? Perguntar se está acontecendo alguma coisa, o que ela está pensando, né? O que a criança, como ela está se sentindo naquele dia. Às vezes a criança não consegue identificar, né? Mas se você dá abertura para ela e você não repreendê-la, né, com as emoções, você permitir com que ela fale aquilo que ela está sentindo, também pedir para ela fazer um desenho, porque criança muitas vezes Legal. não consegue falar, mas ela consegue desenhar. Verdade, verdade. Então, pedir para a criança fazer um desenho de como ela está se sentindo naquele dia, como que ela está se sentindo naquele momento. Então, tudo isso ajuda a criança a regular a emoção dela. A gente fala de regulação emocional, né? Entendi. E aí, explicar de maneira simples, né? O que são as emoções, para que servem, né? Então, crianças não sabem que as emoções, elas são importantes. Então, os pais, eles podem, de uma maneira simples também, colocar que elas podem expressar, né? Elas podem colocar as emoções. Então, é importante. E existem muitas cartilhas também pela internet, que os pais podem também procurar e verificar como que pode entrar, como que pode explicar para a criança, né? Legal. Uma coisa também importante, né? Como a gente falou, valide as emoções do seu filho, né? O que significa isso? Não repreender, né? Como a gente falou, não minimize. Então, diga assim, filho, eu entendo que você está sentindo saudade dos seus coleguinhas, né? Eu entendo que está sendo difícil para você não estar indo para a escola. É você se colocar diante, No né? lugar, né? Sim. Você dizer que você também sente isso. Não é você dizer assim, não chora, né? Não chora, não pode chorar. Por que eu tava pensando sobre isso, falei também, assim, fiz um videozinho falando por que com a criança a gente sempre tem a tendência de querer minimizar, né? Assim, não chora, não é hora de chorar, não faz isso, tal, né? Então é como se o sentimento da criança, né, não fosse importante, né? O que ele está sentindo não fosse importante, né? Então eu acho que é isso mesmo, é se colocar no lugar da criança também, né? No lugar da criança. E dizer para ela isso, dizer para ela que você também que você entende o que ela está sentindo, né? Sim, legal. Sabe que está sendo difícil, mas você colocar isso faz com que a criança ela se abra, ela tenha ela sinta que o pai, que a mãe está do lado dela, que não está distante, né? Entendi. Então é muito legal isso, essa aproximação, esse diálogo, é você não repreender o choro, não repreender a tristeza, porque a tendência mesmo é repreender, né? Mais fácil verdade. Repreender, né? E é legal também sugerir atividades, né? Os pais verifiquem com seus filhos o que diminua a intensidade das emoções. Então, se a criança está muito ansiosa, né? Tentar fazer brincadeiras, tentar construir algum jogo, brincadeiras de tabuleiro, sabe? Então, existem muitas formas da criança para diminuir essa intensidade, né, das emoções, porque às vezes as emoções elas vêm de maneira intensa, né? Sim. Vem aquela ansiedade, mas os pais estando junto com as crianças, eles podem ajudar as crianças a pensar em atividades, né, massinha, né? Tem muitas coisas que pode ajudar a criança a dar uma aliviada, né, a desestressar. E as brincadeiras, né, os jogos, eles fazem muito sentido para elas, né, e faz com que elas possam desestressar, né, aliviar tudo isso. Então, aí a gente dando essa continuidade, né, porque tudo isso que eu estou falando serve para regular as emoções, ajudar a criança a controlar, né, as emoções para não chegar a um ponto mais sério, um quadro patológico, né. Então, para isso, você precisa proteger, né, a criança, proteger o bem-estar das crianças durante esse período de pandemia, que é um período mais realmente diferente, estressante para elas, né. Mas uma coisa também, Cris, que a gente vai ver também no vídeo,
que cada criança vai reagir à pandemia de maneira diferente, né? É verdade. Como a gente viu aí naquele gráfico que eu mostrei do estudo, né? Cada criança vai reagir de maneira diferente. Tem crianças que vão adorar estar em casa, né? Ter uma festa, estar em casa com os pais, né? E tá tudo bem, né? Agora, tem crianças que estão sentindo muito por não estar podendo sair de casa, por não estar podendo ir para a escola, por não estar podendo brincar na rua. Então, assim, cada criança reage de maneira diferente. Isso a gente tem que entender. Sim. Então, é importante perceber isso. Não adianta achar que todas as crianças vão reagir do mesmo jeito. Tá. Né? E garantir a presença de um cuidador sensível e responsivo. Então, às vezes, o pai e a mãe não pode ficar com a criança por trabalhar, então acaba colocando um cuidador, né, para estar com a criança. Então, que esse cuidador seja um cuidador que dê espaço para a criança, no caso dela ter perguntas, né, ter dúvidas sobre sobre a pandemia, ter dúvidas sobre alguma coisa, que seja um cuidador que esteja atento à criança para responder as dúvidas da criança. Entendi. Né? Uma coisa também que eu vejo muito essa assim, a gente às vezes confunde distanciamento social com isolamento social. São duas coisas completamente diferentes, né? Por quê? O que seria o distanciamento social e o isolamento social? Né? Primeira coisa, o distanciamento social é o que a gente está vivenciando, né? A gente não está, por exemplo, eu e a Cris aqui, né, Cris? Nós não estamos fisicamente, mas nós estamos aqui, ó, né? Nos vendo, nós estamos conversando, nós estamos distantes fisicamente, mas nós estamos tendo contato aqui, né? Sim. Então, o distanciamento social é o que está acontecendo hoje e é o que, né? O que infelizmente a gente vai ter que por algum tempo ainda aprender a lidar, né? Lidar. Agora, o isolamento social é outra coisa, porque o isolamento social é você não ter contato nenhum, né? É você não ter contato com as pessoas que você ama, é você se isolar. E aí isso é muito perigoso, o isolamento social, porque se a criança, como já presenciei crianças que não têm contato com os amigos, né? Desde que a escola fechou, desde que está tudo parado, não conversa com os amigos da escola, não tem contato, não joga, não brinca nada, não faz nada, a criança corre um sério risco de ter quadros patológicos, de desenvolver quadros mais sérios. Entendi. Né? Então, aí o isolamento social, ele é muito perigoso. Então, é importante o distanciamento social, mas o isolamento social, não pode isolamento social. A criança precisa tá fazendo uma videochamada de vez em quando com algum coleguinha, tendo contato com alguém, falando com os familiares, né, com os amiguinhos. Isso precisa estar acontecendo, não pode deixar a criança isolada, sem falar com as pessoas que ele costumava falar, né? Isso é muito perigoso para a criança. Aí forneça informações apropriadas, né? Então, existe assim, pais, por exemplo, que querem ocultar todas as informações, né, para as crianças, e tem aqueles que querem falar, dar todas as informações, mas ao extremo, né? Então, já vi casos, por exemplo, da família estar assistindo o noticiário o tempo todo da pandemia, da morte dos vírus, de quantas pessoas estão morrendo, e chamar a criança junto, olha, vem assistir. Meu Deus! A criança está sendo, né, bombardeada de informações sobre aquilo. O que você espera que a criança sinta? Medo, né, ansiedade, vai lá em cima, né, essas emoções vão lá em cima. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, fornecer informações apropriadas e de acordo com a idade da criança, né, saber explicar. Crianças que têm 3 anos, 4 anos de idade, a forma como você vai explicar para ela não vai ser a mesma de uma criança de 9 anos, de 10 anos. Então, saber que a idade mudou, então a maneira como você vai explicar vai ter que ser diferente também.
Entendi. Né? Você criar um ambiente físico, emocional e seguro também é muito importante, né? Então, assim, por mais que tenha mudado a rotina, por mais que dentro de casa, né, a criança não está indo para a escola, mas dentro de casa ela também precisa ter uma rotina, Cris. Isso é muito importante. A criança precisa ter horário para acordar, ela tem que ter horário para comer, ela tem que ter horário para brincar, para fazer as tarefas da escola, ela tem que ter horário. A criança precisa de horário. Ela precisa de um ambiente que ela se sinta segura, né, que passe a ela tranquilidade. Por isso a importância, né, dos pais cuidar das suas emoções, porque a criança para que a criança possa sentir a tranquilidade também, ela possa se sentir segura. Então a criança se sente segura quando ela sente que os pais estão passando essa segurança para elas, né? Então ela tem que sentir esse ambiente, né? Ela se sente protegida no ambiente físico, emocional, quando ela percebe que ela tem uma rotina estruturada, quando ela tem um ambiente saudável, assim, de emoções, né? Emocionalmente saudável, quando há esse espaço para conversa, para diálogo, mesmo quando as coisas não estão tão bem, mas ela tem esse espaço para poder falar, para poder desenhar, para poder fazer o que ela também está sentindo, né? Então, criar esse ambiente seguro para a criança é muito importante. Entendi. Manter as crianças ocupadas também, porque as crianças que ficam desocupadas, né, tendem a ter muita preocupação, né? Crianças que não estão fazendo nada, ficam. Aí elas ficam mais preocupadas, elas ficam mais ansiosas. Por quê? Porque elas estão sem fazer nada. Então, é importante que as crianças tenham aí coisas para fazer, né? Então, que elas estejam ou brincando, ou que elas estejam fazendo a tarefa da escola, ou que estejam ajudando em alguma tarefa doméstica, né? Mas que ela esteja fazendo alguma coisa, né, Cris? Porque a criança que está sem fazer nada tende a ficar, né? Se ela fica chata, a criança ela vai querer ficar agoniada, né? Porque quem que vai deixar a criança sem fazer nada, a criança vai sentir também o tédio. Sim. Por isso que é importante a rotina, né, Dani? Montar aquela rotina, e dentro dessa rotina sempre colocar alguma coisa diferente para a criança fazer, né? Isso é importante. Sim, com certeza. E aí, por último, que eu coloquei aqui, né? Como eu já tinha dito, vocês também podem procurar ajuda profissional, né? Os pais também podem procurar, se eles percebem que não estão conseguindo lidar com as emoções, a criança está demonstrando, né? E você está percebendo que mesmo tentando proteger a criança, o bem-estar delas, tentando ajudá-las a estar menos ansiosas, né? Ajudar as crianças nas brincadeiras, ainda assim as coisas estão mais difíceis, procure ajuda, né? Procure ajuda profissional, não deixe com que as coisas cheguem ao ponto grave, né, ao ponto mais sério, mas procure algum profissional, isso vai ser muito importante para os pais e para a criança. Legal. Eu deixei, olha, gente, eu quero pedir até perdão para a doutora, para Dani, porque no começo eu não falei, a Dani, ela é psicóloga clínica, mestre em distúrbios do desenvolvimento e terapeuta familiar. Então aí tudo que ela está falando é com muita propriedade, né? Porque lida com situações o tempo todo, né? Principalmente de família, né? Família... A gente tem, às vezes, um olhar para mas tem que olhar como um todo, né? A família como um todo, né? Você estava falando aí da ansiedade, muitas vezes tem muita gente que é muito ansioso e acaba passando isso para os filhos, né? Como eu vejo, assim, crianças que acabam ficando com um medo também excessivo, né? Aquela coisa do medo excessivo, porque os pais contam fatos, falam, né, como você falou, traz a criança para uma conversa que às vezes é desnecessária, né, para coisas que são desnecessárias, porque tudo tem um tempo, né, e vai desenvolvendo. Você foi falando, eu fui viajando aí, já pensando em adolescentes, em pessoas que acabam ficando ansiosas demais, depressivas, até por coisas que ouvem em casa dos pais, né, ouvem, Dani, podemos fechar aí com o nosso vídeo? Podemos. Aí a gente pode passar um videozinho que eu preparei, que eu vi aqui para vocês, para a gente poder concluir tudo que eu falei aqui, né?
Vamos lá, Cris. Deixa eu tentar colocar aqui, peraí. Pessoal, vou colocar aqui o vídeo. O que eu tenho mais pensado nesses dias é que quando a escola vai abrir de novo. Na escola dos meus amigos. Em segundo lugar, eu passo na feira. Eu tô sendo um pouco chato, porque eu não posso sair de casa. E eu gosto de sair. E eu não posso ver meus amigos. Que eu queria ver os meus amigos de volta. Eu sinto saudade de todos eles. Porque tem uma coisa que eu não posso negar, que eu sinto muita saudade dos meus amigos. A vontade de conversar e de ficar perto deles. Eu sinto saudade do meu sapateado, que faz muito tempo que eu vou. Antes da quarentena, eu faltei alguns dias. Eu tô com mais saudade dos meus pais para ir passear, para ir brincar muito. Com saudade do meu amigo de brincar. Eu quero brincar com os amigos, mas eu não posso. Uhum. Eu não posso brincar. Da minha avó, do meu avô, da minha outra avó, do meu outro avô. E pra escola não tem mais, porque antes eu ia muito pra escola, agora não vou muito não. Tô achando mais legal. É um pouco longe das aulas, né? Brincando com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã. Eu brinco com a minha cachorra, às vezes. De ficar em casa, de ligar pra minha prima, de brincar com a mamãe de quebra-cabeça. É uma oportunidade que ninguém nunca teve na vida de descobrir coisas que você fazer em casa. Brincadeiras que você não pode fazer. Aproveitar a minha família, os meus pais, na verdade. E o pôr do sol, eu posso jogar bastante com eles e eu posso ver o pôr do sol. O que você está achando mais legal dessa quarentena? Nada. Legal. Eu trabalhar quando eu sair da nossa cidade. O que eu tô achando mais legal é que minha família tá junta, não separada. Eu até medo fica com os pais. Com a minha família, grudadinho. Pensando que o mundo mudou tanto. O vírus tá aqui. Pode causar um problema tão grande que se o vírus acabasse, que ninguém tivesse morrido. Eu pretendo fazer tudo o que eu gosto de fazer, por causa que eu tô com saudade das coisas que eu faço fora de casa. Eu tinha pensado que assim, o coronavírus vai embora muito logo, que eu volte a brincar, estudar com meus amigos. Se for uma quinta-feira, eu vou sair e já comprar passeio na feira. Tchau, beijo. Vai ficar tudo bem aqui na minha casa. Nós vamos vencer porque nós somos fortes. Beijo, tchau. Muito Que legal. lindo! Nossa, muito legal, hein? Muito legal, porque resume bastante, né, o que a gente conversou aqui, que cada criança reage de uma maneira diferente, né? Então, eles puderam falar o que eles sentem saudade, né? Como que eles estão se sentindo em meio à pandemia, o que eles estão achando, né? E o futuro, né? Depois que terminar, o que eles vão fazer. Então, muito legal, porque cada criança falou o que mais está sentindo, né? O que mais está difícil. Isso que é legal. Como reage, né? De cada um tem um jeito, né? Mas falaram bem, né? Nossa, assim, como, né? Se a gente pensa que criança não está pensando, não está, né? Mas se você parar para conversar, para perguntar, sai muita coisa legal mesmo. Puxa, Dani, que experiência! Nossa, fiquei assim maravilhada com tanta informação, né? Que bom. E qual o conselho que você daria agora de final, né, para os pais, né, nessa situação aí que nós estamos passando, para finalizar, qual o seu conselho aí, um conselho geral?
Eu diria que os pais precisam continuar tendo paciência, né? Tendo tranquilidade. A gente sabe que não está sendo fácil, né, para ninguém, para as crianças, nem para os pais, para as famílias, estão sofrendo muito, mas o conselho que eu dou aqui, persistam, não desistam, né, e tem que ter aí, assim, fé, tranquilidade, porque tudo vai passar, né, e seguindo as recomendações, né, que a gente está dando aqui, tudo vai dar certo. Dani, se alguém quiser te procurar, né, eu vou deixar aí o seu Insta na descrição do vídeo, vou deixar também o seu celular, tá? Apesar que apareceu aí no PowerPoint, mas posso deixar ali, né? Então, se alguém aí precisar de uma psicóloga clínica aí, que trata com terapia familiar, olha aí, gente, a oportunidade, né? Vou deixar na descrição do vídeo os dados, né, para que você possa procurar a Dani, e se ver algum sintoma, se tiver alguma dúvida, marque aí uma consulta, né? Tenho certeza que será bem atendido. Dani, muito obrigada. Muito obrigada por essa oportunidade, mas não vai parar por aqui não, hein? Eu vou querer outras, né? Outros bate-papos, né? Nossa, gostei demais, né? Já vou passar outros assuntos para a gente estar conversando, né? Muito obrigada, que Deus te abençoe aí na sua nova empreitada, na sua nova experiência que terá, né? Sim. Vai sair do teórico para ir para o prático. Com certeza. Então, que Deus te abençoe, viu? Um Amém. Grande abraço, viu? Um grande abraço. Muito obrigada viu? E qualquer coisa, entre em contato, fico à disposição, tá bom? Tá bom. Tchau, Dani. Tchau, tchau. Olha aí, pessoal, quanta informação, hein? Nossa, você não pode deixar de compartilhar esse vídeo. Muitas famílias precisam receber esta informação. Então, compartilhe. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Ative o sininho para você não ficar de fora do próximo De Papo com Tia Cris. Te espero, hein, pessoal? Até a próxima. Tchau!